Neste trimestre, estamos estudando na revista Palavra e Vida alguns personagens bíblicos. Estudamos Abraão, José e nesta semana estaremos compartilhando com os irmãos o personagem de Moisés, na lição que tem como título Quando a adversidade é a insegurança. O povo hebreu vivia cativo no Egito. É verdade que, enquanto José estava vivo, o povo não sofria perseguição. Mas após sua morte, os reis que assumiram o trono viram o povo hebreu se avolumar em suas terras e temeram, conforme nos diz Êxodo 1:9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Assim é que o rei do Egito ordenou às parteiras que matassem todo menino hebreu, sendo menina deixassem viver. Porém, elas não seguiram a determinação, alegando que as mulheres hebreias eram vigorosas, mais do que as egípcias. E antes que elas chegassem, as mulheres já tinham dado à luz. Então ordenou Faraó que jogassem os meninos no rio e as meninas deixassem viver. Foi neste contexto de insegurança que nasceu Moisés. Sua mãe o escondeu por 3 meses e quando não deu mais para o esconder, diz o texto de Êxodo 2, nos versículos 3 e 4, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no castiçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. E a história continua. Moisés foi pego, resgatado pela filha de Faraó e levado por sua própria irmã para ser cuidado por uma mulher hebreia, consentido pela filha de Faraó. O que podemos aprender com essa história para os nossos dias, para hoje? Que Deus é o dono da vida, ainda que hoje, em plena pandemia, as mulheres grávidas e as famílias vivam em plena insegurança. Deus conhece a todos, mesmo antes de ser gerado. Assim como conhece o contexto de Moisés, conhece o nosso. Assim como providenciou o escape para Moisés, providencia para nossas famílias, mas isso mediante a fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 23, que diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Moisés cresceu, foi encaminhado à casa de Faraó para a sua mãe adotiva e foi criado com os costumes de outro povo que não o seu. Ele era de origem hebreia, mas sua mãe, a adotiva, egípcia. Certo dia, deparou com um hebreu e um egípcio, onde o hebreu estava sendo maltratado. Moisés não suportou o que viu, acabou matando o egípcio e enterrando na areia, conforme Êxodo 2, versículo 12, que diz assim, o versículo 12: olhou de um
e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na terra, na areia. Então, ele viu e não se conformou, não se contentou e fez isso. Num outro dia, Moisés saindo, viu que 2 hebreus brigando. Deus perguntou por que estavam se espancando um ao outro. E no verso 14, vemos que eles não gostaram de ser chamado a atenção. Perguntaram quem tinha colocado como juiz. Se iria matá-lo como fez com o egípcio. Moisés, entendendo que havia sido descoberto, foge com medo de Faraó. Moisés esteve, como jovem nesse momento, com o desafio de esconder. O que iria fazer diante desta situação? Ele foge devido à insegurança causada pelo seu ato. Podemos então aprender que nossos atos podem nos levar à insegurança. Na fuga, Moisés foi amparado na propriedade de um sacerdote em Mídian, por nome de Jetro. Ele casa com uma filha de Jetro, Zípora, e tem um filho, o qual chamou de Gerson, que significa peregrino fui em terras estranhas. A fuga já foi consequência do erro, mas Deus, em sua infinita misericórdia, trabalha na vida de Moisés. Neste contexto, Moisés aprendeu a apacentar o rebanho de seu sogro, antes de apacentar o de Deus. E aconteceu que no monte Horebe, Moisés teve seu primeiro encontro com Deus. Enquanto apacentava o rebanho, diz o texto de Êxodo 3, quando Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Deus diz para Moisés que ele teria a missão de livrar os israelitas das mãos dos egípcios, o que era um grande desafio. Neste momento, aflora toda a insegurança de Moisés, mas Deus insiste com Moisés, tratando de sua insegurança, demonstrando que ele, Deus, estaria em sua companhia. Deus o tratou de modo extraordinário, mostrando as providências que o ajudariam a superar sua insegurança. Com algum custo, Moisés decide obedecer a Deus. Êxodo 4, versículo 20. Êxodo 4, versículo 20, que diz assim: Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés leva na mão o bordão de Deus. Êxodo 4, 20. Com o grande líder Moisés, podemos ter insegurança
mas precisamos também aprender com ele que Deus está seguro em Deus. Ou seja, que devemos estar seguros em Deus. Podemos vencer a insegurança diante do dia a dia. O próprio Senhor nos diz em Isaías 41, versículo 10. Em Isaías 41, versículo 10, ele nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Veja o que falou Isaías 41, 10. Dependa de Deus, se aproxime dele, tenha intimidade através de oração, de leitura da palavra e adoração. Assim, nós conseguiremos vencer, nós conseguiremos ter o livramento de Deus, de sermos apacentados por Deus, de sermos tratados das nossas inseguranças.